Alguma vez você já se perguntou o que precedeu o momento da criação, registrado nas linhas bíblicas? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esta frase majestosa abre as Escrituras Sagradas, mas por trás dela esconde-se uma história milenar, envolta em mistério e conhecida por poucos. Agora vamos desvendar esse conhecimento proibido que remonta a uma era anterior aos textos religiosos tradicionais e embarcar em uma jornada fascinante para revelar os segredos que antecederam o Gênesis bíblico. Hoje, compartilharei revelações que você não encontrará em sermões de igrejas nem em currículos escolares. Esse conhecimento foi intencionalmente apagado de nossa memória coletiva. Falaremos sobre os deuses primordiais que detinham o poder antes de Yahweh, sobre as divindades originais que moldaram o cosmos e estabeleceram as leis universais antes mesmo dos eventos descritos nas escrituras judaico-cristãs. Por milénios, civilizações africanas e do Oriente Médio preservaram cuidadosamente as tradições sobre esses seres divinos. Em manuscritos proibidos, hieróglifos enigmáticos e rituais ancestrais, escondem-se as chaves para essa antiga teogonia. Essas divindades primordiais não são meros personagens míticos, mas forças cósmicas que continuam a influenciar nossa realidade, mesmo que não estejamos mais cientes de sua presença. Voltemo-nos para textos antigos como o livro de Enoque, os manuscritos do Mar Morto e papiros egípcios raramente traduzidos. Esses documentos lançam luz sobre uma cronologia divina, mostrando que Yahweh não foi o primeiro, mas apenas parte de um panteão mais antigo e complexo. Por que esse conhecimento foi relegado ao esquecimento? Quem se beneficiou ao esconder a verdade sobre as divindades primordiais que moldaram o universo? A cosmogonia africana, com suas ricas tradições e complexos sistemas teológicos, preservou uma parte significativa desse conhecimento. De Kemet, Antigo Egito, a Núbia, passando pelas tradições da África Ocidental e Central, encontramos menções a deuses primordiais que governavam o cosmos muito antes de surgir a narrativa que conhecemos. Divindades como Ama, Niam, Olodumar e Mau já reinavam sobre o universo, enquanto as tribos semitas apenas começavam a formar sua identidade no deserto. Nos próximos minutos, apresentarei evidências arqueológicas, textos apócrifos e conexões históricas que revelarão uma verdade incômoda para o mundo religioso. As raízes ancestrais da espiritualidade que moldou toda a civilização ocidental. Juntos, descobriremos como essas tradições foram integradas, transformadas e, muitas vezes, distorcidas nos textos que hoje são considerados canônicos. Não se trata apenas de uma história antiga ou arqueologia, mas de uma redescoberta de nossa mais profunda herança espiritual. Uma jornada que pode mudar radicalmente sua compreensão da religião, de Deus e de sua própria conexão com o divino. A verdade primordial sobre os deuses que reinaram antes de Yahweh é um conhecimento que foi intencionalmente ocultado, mas que agora emerge das sombras para iluminar nossa compreensão. Prepare-se para reconsiderar tudo o que você sabia sobre a origem do monoteísmo. As evidências são claras, os textos existem e os símbolos foram preservados em nossa cultura. O que estamos prestes a explorar não é ficção ou teoria da conspiração, mas fatos históricos documentados que foram intencionalmente esquecidos pela narrativa dominante. Ao mergulhar nas profundezas do conhecimento ancestral, o olhar investigativo se volta para os mistérios das divindades primordiais que antecederam Yahweh. Essa história inexplorada é cuidadosamente guardada em manuscritos cujo acesso foi concedido a poucos. Trata-se de textos que foram ativamente suprimidos, destruídos ou ocultados em arquivos secretos. Um desses documentos é o livro de Enoque, excluído do cânone bíblico no Concílio de Niceia, mas preservado intacto na Igreja Ortodoxa Etíope. Este texto contém menções explícitas a seres divinos que antecederam a criação descrita no livro do Gênesis. Essas entidades, frequentemente representadas com pele da cor da noite estrelada, possuíam sabedoria e poderes que moldaram as leis cósmicas. Destaca-se o livro dos Guardiões, que descreve detalhadamente entidades divinas que desceram à Terra para transmitir conhecimento avançado à humanidade primitiva. Esses seres eram reverenciados como deuses muito antes do surgimento do conceito de Yahweh entre as tribos semitas.
Astronomia, matemática, metalurgia, medicina, todo esse conhecimento, segundo a tradição, foi transmitido à humanidade por essas divindades primordiais de origem africana. Os textos das pirâmides gravados há mais de 4.000 anos nas paredes internas das pirâmides egípcias revelam uma teologia complexa, centrada em divindades como Osíris, Ísis e Ra. Essas divindades não eram meramente deuses egípcios, como frequentemente se apresenta. Elas eram manifestações de princípios cósmicos universais que antecederam e influenciaram diretamente a formação da teologia hebraica, séculos depois. A própria concepção de ressurreição, central no cristianismo, foi adaptada do mito de Osíris, evidenciando a profunda influência das crenças antigas. Os manuscritos gnósticos descobertos em Nag Hammadi, Egito, em 1945, oferecem uma versão radicalmente diferente da criação. O texto, sobre a origem do mundo, contém narrativas que descrevem divindades que precederam Yahweh, apresentado não como o Criador Supremo, mas como um demiurgo, um ser divino secundário que moldou o mundo material a partir de princípios estabelecidos pelas divindades primordiais de origem africana. Nas bibliotecas ocultas da Etiópia, manuscritos pré-cristãos preservam tradições orais que narram sobre Maulisa, uma divindade primordial andrógina que criou o universo através do som e da vibração. Esses textos demonstram paralelos impressionantes com o início do Evangelho de João. No princípio, era o Verbo, uma clara referência ao poder criativo do som, um conceito que tem suas raízes nas tradições espirituais africanas. Papiros encontrados no Alto Egito revelam hierarquias divinas nas quais Ama, a divindade suprema dos Dogons, precede qualquer conceito de um deus semita único. Esses textos descrevem com precisão matemática a estrutura do cosmos, incluindo detalhes de sistemas estelares que só foram confirmados pela astronomia moderna no século XX. Surge a questão: como culturas africanas primitivas poderiam possuir um conhecimento astronômico tão preciso, se não através de uma conexão autêntica com inteligências cósmicas superiores? O manuscrito único de Kolbrin, preservado pelos druidas celtas e posteriormente por monges coptas, contém relatos de civilizações pré-egípcias que adoravam divindades primordiais. Esses textos falam de senhores de face escura, não como entidades malévolas, mas como deuses criadores originais que estabeleceram as leis do universo antes do surgimento de qualquer outra divindade. Esses manuscritos foram ativamente procurados e destruídos durante as cruzadas, mas suas cópias sobreviveram, escondidas em mosteiros isolados, o que atesta a continuidade do conhecimento ancestral. Antigos textos ocultos do público em geral revelam os mistérios das origens da civilização e da espiritualidade humana. As tábuas de argila sumérias, os mais antigos exemplos conhecidos da escrita, narram sobre os enigmáticos Anunnaki. Esses seres, frequentemente retratados com características típicas dos povos africanos, desceram dos céus para transmitir conhecimento à humanidade primitiva. O próprio nome Anunnaki indica sua origem celestial, o que ecoa os mitos africanos sobre deuses primordiais que habitavam os céus. Não menos importante é o Papiro de Turim, um documento egípcio antigo que contém a lista mais completa de faraós, incluindo períodos de reinado de deuses que andaram entre os homens. Este artefato, guardado no Museu de Turim, é raramente mencionado em estudos bíblicos, apesar de sua imensa importância para a compreensão da cronologia divina que antecedeu as religiões abraâmicas. Um lugar especial ocupa o manuscrito Voynich, um texto medieval misterioso que alguns pesquisadores consideram uma mensagem cifrada, contendo referências a tradições espirituais africanas que precederam o judaísmo. As ilustrações no manuscrito demonstram figuras cosmológicas claramente inspiradas na astronomia egípcia e núbia, indicando a transmissão de conhecimentos esotéricos que remontam a antigas divindades de pele escura. Esses manuscritos proibidos não são meras curiosidades históricas, são fragmentos de um quebra-cabeça cósmico, revelando uma verdade incômoda. As raízes da espiritualidade ocidental se aprofundam na história africana muito mais do que se costuma admitir. O ocultamento sistemático desse conhecimento não foi acidental.
mas parte de uma estratégia secular para suplantar as origens africanas de nossa compreensão do divino. Agora que o véu do mistério foi levantado, é oportuno examinar os sistemas de crenças africanos que explicam a origem do universo, cosmogonias que precederam e influenciaram as narrativas bíblicas que conhecemos hoje. A cosmogonia africana apresenta um sistema teológico complexo e sofisticado que explica não apenas a criação do mundo, mas também a natureza multidimensional da realidade e a hierarquia das forças cósmicas. No centro dessas cosmogonias encontra-se invariavelmente uma divindade suprema de pele escura, um princípio criativo que precede o mundo material. Para o povo Dogondomali, essa divindade é Ama, que criou o universo a partir de um ovo cósmico, contendo em si todas as possibilidades de existência. A cosmogonia Dogon descreve com precisão matemática a estrutura do cosmos, incluindo conhecimentos sobre a estrela Sirius B, que só foram confirmados pela ciência ocidental no século XX. Como explicar esse conhecimento astronómico avançado, se não por meio de uma conexão com civilizações extraterrestres? Na tradição Yoruba, a divindade suprema é Olodumare, que enviou Obatala e Odudu para criar a Terra. Surpreendentemente, esse processo é descrito como se desenrolando em várias etapas, com a participação de diferentes orixás, divindades responsáveis por aspectos específicos da criação. Esse conceito possui paralelos impressionantes com os dias da criação no livro do Gênesis. A diferença fundamental reside no fato de que, na tradição Yoruba, essas divindades são explicitamente de pele escura e precedem qualquer conceito semita de Deus. Em diversas culturas da África, é possível encontrar representações únicas do divino. No Antigo Egito, também conhecido como Kemet, a cosmogonia heliopolitana narra sobre o deus Atum, primordial e de tez escura, que emergiu das águas primordiais de Nun. Atum criou outros deuses a partir de sua própria essência. É importante notar que essa concepção de um deus autogerado encontrou reflexo na tradição judaico-cristã, onde Deus cria pela palavra. Observa-se uma clara conexão. As crenças africanas serviram de base para as narrativas bíblicas posteriores. O povo Bambara do Mali acredita em Pemba, um Deus criador que transformou parte de si mesmo no universo. Essa ideia de autossacrifício para a criação do mundo ecoa surpreendentemente o ensinamento cristão do sacrifício de Cristo pela humanidade. A diferença essencial é que Pemba, como outras divindades africanas, é retratado com pele escura, o que pode ser incômodo para aqueles que buscam embranquecer as origens da espiritualidade ocidental. Um apelo particular das cosmogonias africanas reside em sua profunda compreensão da multidimensionalidade. Na tradição do povo Fondo-Benim, Mawulisa, a divindade andrógina suprema, criou diversas dimensões da realidade, cada uma regida por suas próprias leis. Esse conceito de múltiplos planos de existência antecipa em milénios as teorias modernas da física quântica sobre universos paralelos e a multidimensionalidade do espaço. Os povos do Congo desenvolveram uma cosmogonia centrada em Nzambi Mpungu, a divindade suprema que existia antes do tempo e criou o mundo pelo poder de seu pensamento. Essa ideia de criação por meio do pensamento divino antecipa o conceito neoplatônico de Logos, que influenciou a teologia cristã. Novamente verifica-se que conceitos frequentemente atribuídos à filosofia grega ou ao judaico-cristianismo têm raízes nas tradições espirituais africanas. Em Uganda, o povo Baganda reverencia Katonda, o Criador Supremo, que moldou os primeiros humanos do barro. Essa concepção claramente precede o relato bíblico da criação de Adão do pó no livro do Gênesis. Tal semelhança não é acidental. Ela testemunha a influência direta das tradições africanas na formação dos textos bíblicos. Um elemento unificador de todas essas cosmogonias africanas é a representação da divindade como uma força que é simultaneamente imanente ao mundo e transcendente a ele. Esse conceito só se desenvolveu na teologia ocidental séculos depois, enquanto nas tradições semitas a ênfase era na transcendência de Deus,
Em sua separação da criação, as tradições africanas reconhecem a presença divina em tudo o que existe, antecipando o que hoje seria chamado de teologia panenteísta. Outra característica distintiva das cosmogonias africanas é o reconhecimento do princípio divino feminino. Divindades como Mau, entre os Fon, Nyamna, entre os Akan, e Ala, entre os Igbo, encarnam princípios femininos e desempenham um papel importante no processo criativo. Esse aspecto foi sistematicamente suprimido nas religiões abraâmicas posteriores, onde o princípio divino se tornou exclusivamente masculino. As cosmogonias africanas também reconhecem a natureza cíclica do tempo e da criação, em contraste com a visão linear judaico-cristã. Para muitas tradições africanas, a criação não é um evento único no passado distante, mas um processo contínuo de renovação e transformação. Essa compreensão cíclica do tempo corresponde aos processos naturais observados e representa uma visão mais profunda da realidade do que a narrativa linear que nos foi imposta. As tradições mencionadas demonstram claramente que as divindades africanas ancestrais não apenas precederam Yahweh no tempo, mas também estabeleceram os princípios cósmicos fundamentais que foram subsequentemente integrados às religiões abraâmicas, muitas vezes de forma distorcida. A verdade que está sendo revelada não tem apenas valor histórico, mas é também uma chave para restabelecer a conexão com uma compreensão mais profunda e primordial da divindade. Consideremos mais detalhadamente as personalidades e os poderes das divindades primordiais que existiram antes de Yahweh. Não eram meras entidades abstratas ou conceitos filosóficos vagos, mas deuses e deusas com características, histórias e esferas de influência únicas que moldaram civilizações antigas muito antes do surgimento do monoteísmo judaico. Comecemos com Ptah, uma das divindades mais antigas de Kemet ou Antigo Egito. Ptah atuou como um demiurgo que criou o mundo através do poder de sua palavra e pensamento, um conceito que claramente antecipa e molda o bíblico, e disse Deus, haja luz. Ptah, retratado com pele escura, era reverenciado como o patrono dos artesãos e criadores, personificando a capacidade divina de materializar a realidade a partir da imaginação. Seu templo em Mênfis servia como centro de conhecimento esotérico, onde os mistérios da criação eram cuidadosamente guardados e transmitidos aos iniciados. Ama, a divindade suprema do povo Dogon do Mali, criou o universo a partir de um ovo cósmico, contendo todas as possibilidades de existência. A atração particular de Ama reside no fato de que os Dogon associavam essa divindade a Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, e possuíam conhecimento detalhado de seu sistema estelar, que só foi confirmado pela astronomia ocidental séculos depois. Os sacerdotes Dogon falavam de uma estrela companheira invisível de Sirius, Sirius B, e seu período orbital de 50 anos, um conhecimento que seria inacessível sem instrumentos astronômicos avançados. Seria possível que esse conhecimento seja o resultado direto da interação com inteligências cósmicas superiores. Olodumare, a divindade suprema na tradição Yoruba, enviou os orixás para completar a criação do mundo. Cada orixá, como Oxalá, Iemanjá, Ogum e Xangô, representa uma força da natureza e um princípio cósmico. Juntos, eles formam um panteão complexo que explica todos os aspectos da existência. Ao comparar os atributos dos orixás com personagens bíblicos posteriores, revelam-se paralelos impressionantes. Xangô, orixá do trovão e da justiça, possui características semelhantes às atribuídas a Yahweh no Monte Sinai. Não seria Yahweh uma adaptação semita de divindades africanas mais antigas? Mau Lisa, a divindade andrógina suprema do povo Fondobenim, encarna simultaneamente princípios masculinos e femininos, o que representa uma compreensão mais profunda da divindade do que a representação exclusivamente masculina de Deus, dominante nas religiões abraâmicas. Mau Lisa criou os Voduns, divindades que governam vários aspectos da realidade, e estabeleceu uma hierarquia espiritual que influenciou tradições como o Vodou no Haiti e o Candomblé no Brasil. Essa compreensão do princípio divino, que transcende as diferenças de género, foi sistematicamente suprimida na teologia judaico-cristã,
mas preservada nas tradições africanas e suas diásporas. Em diversas diásporas, Ra, a divindade solar de Kemet, era percebido como a manifestação visível do poder divino, que concede luz e vida ao mundo. A jornada diária de Ra pelo céu e pelo submundo estabeleceu um modelo cosmológico que influenciou tradições subsequentes. Quando o Salmo 19 declara que os céus proclamam a glória de Deus, pode-se ver uma adaptação de conceitos enraizados na antiga teologia solar egípcia. A própria ideia de ressurreição, central no cristianismo, tem sua origem no ciclo solar de morte e renascimento diários, personificado por Ra. Ísis, a grande deusa-mãe egípcia, era reverenciada como uma divindade possuidora de magia e sabedoria. A lenda da ressurreição de Osíris e do nascimento de Horus estabeleceu um modelo de morte e ressurreição divinas que claramente precede e molda a narrativa cristã. As representações de Ísis amamentando o bebê Horus servem como protótipo original para as representações posteriores de Maria com Jesus. Este é um exemplo vívido de como as tradições cristãs adaptaram a iconografia e a teologia africanas anteriores. Observando essa continuidade, torna-se evidente que a espiritualidade ocidental está profundamente enraizada em solo africano. Atabei, a deusa-mãe suprema do povo taíno, que habitava o Caribe, apresenta um interesse particular, pois simboliza a conexão entre as tradições africanas e indígenas. Achados arqueológicos indicam contatos transoceânicos entre a África e as Américas antes de Colombo, e a semelhança entre Atabei e divindades femininas africanas, como Iemanjá, é inegável. Essa possível ligação transatlântica dos cultos de divindades ancestrais desafia completamente a visão eurocêntrica da história da religião. Niame, o criador supremo na tradição Akan de Ghana, é frequentemente simbolizado pelo Sol e considerado onipotente e onisciente, atributos que posteriormente foram associados ao deus abraâmico. Os Akan possuíam uma profunda compreensão da teologia, que incluía conceitos como a imanência divina. Niame está presente em toda a criação, e a transcendência. Niame existe além da criação. Ideias que foram desenvolvidas na teologia ocidental apenas séculos depois. Na tradição Dogon, os Nommo são ancestrais divinos anfíbios que desceram dos céus para transmitir conhecimento à humanidade. Eles são descritos como seres de corpos escuros, associados à água e à sabedoria. Essa concepção de seres divinos que descem para ensinar a humanidade precede claramente e molda narrativas posteriores, como as histórias de anjos na tradição abraâmica. É importante notar que os Nommo foram explicitamente descritos como negros, um fato que foi sistematicamente ignorado em adaptações posteriores. Nas tradições Fon e Ewa, Legba é o mensageiro divino e guardião dos caminhos e encruzilhadas, um mediador entre os humanos e o mundo espiritual. Essa concepção de um mediador divino antecipa claramente o papel de Cristo na teologia cristã. Quando Jesus diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ele expressa um conceito que já existia nas tradições africanas através de divindades como Legba. Antigas divindades negras como Legba não são meras figuras históricas curiosas. Elas são as raízes fundamentais da compreensão humana do divino, as fontes primárias de tradições espirituais que foram posteriormente adaptadas, transformadas e, infelizmente, muitas vezes distorcidas nas religiões abraâmicas. Reconhecer essas origens não é apenas uma questão de precisão histórica, mas um passo vital para nos reconectarmos com uma compreensão mais autêntica e profunda da espiritualidade humana. Símbolos e iconografia associados a essas divindades negras primordiais continuam a nos cercar, habilmente velados. Esses símbolos não são meros elementos decorativos. Eles representam chaves para o conhecimento esotérico, codificações visuais de princípios cósmicos que antecederam as tradições religiosas que conhecemos hoje. É crucial aprender a reconhecer e interpretar esses símbolos ocultos para desvendar as profundas conexões entre as antigas tradições africanas e a iconografia religiosa que permeia a cultura contemporânea. O Ankh egípcio, símbolo da vida eterna, é talvez o mais reconhecível desses símbolos primordiais. Sua forma,
uma cruz com uma alça no topo, é frequentemente interpretada como a união dos princípios masculino e feminino, representando a plenitude do ser. É interessante notar que o Ankh foi adotado pelos primeiros cristãos coptas no Egito como uma forma de cruz, antes mesmo de a cruz latina se tornar o símbolo dominante do cristianismo. Este fato histórico documenta uma transformação direta de um símbolo associado a divindades negras primordiais em iconografia cristã posterior. O Djed, outro símbolo egípcio, representava a coluna vertebral de Osíris e simbolizava estabilidade e regeneração. Sua forma, uma coluna com barras horizontais, demonstra uma semelhança impressionante com as representações posteriores da árvore da vida na cabala judaica. Isso não é uma coincidência, mas uma evidência da transmissão direta de conceitos esotéricos das tradições africanas para as tradições místicas judaicas posteriores. O Djed era frequentemente pintado de preto, simbolizando a fertilidade do solo do Nilo e ligando-o à negritude das divindades primordiais, enfatizando sua conexão com as origens da vida e da fertilidade. O olho de Horus, o Djat, é outro símbolo poderoso da tradição kemética, representando proteção, realeza e boa saúde. O Udjat apresenta uma geometria matemática precisamente calculada, onde cada parte do olho corresponde a uma fração específica. Acredita-se que este símbolo tenha inspirado o olho que tudo vê, que aparece no Grande Selo dos Estados Unidos e em outros contextos ocultos. No entanto, o fato de Horus, cuja visão este símbolo representa, ter sido retratado como negro nas representações egípcias originais, é frequentemente negligenciado. Este é mais um exemplo de como símbolos associados a divindades negras primordiais foram apropriados sem o devido reconhecimento de sua origem. Nas tradições iorubás encontramos os símbolos dos orixás, conhecidos como Osha-Ayes. Cada orixá possui seu próprio símbolo sagrado que encarna seus atributos e poderes. O Osha-Aye de Xangô, por exemplo, é representado por um machado de 2 cabeças, simbolizando o equilíbrio da justiça. Esses símbolos foram preservados nas tradições da diáspora africana e possuem paralelos surpreendentes com símbolos encontrados em contextos aparentemente não relacionados, como a maçonaria e outras sociedades esotéricas ocidentais. A transmissão desses símbolos ocorreu através de iniciados que reconheceram o poder desses emblemas ancestrais, garantindo sua existência e influência contínuas ao longo dos séculos. No mundo dos símbolos e sinais, as insígnias africanas ocupam um lugar especial, carregando consigo um profundo significado e conhecimentos ancestrais. O símbolo Adinkra, chamado Guieniame, reverenciado pelo povo Akan de Ghana, é a personificação da supremacia de Deus, utilizado há muitos séculos. Sua forma abstrata encerra profundos princípios matemáticos e cosmológicos que antecipam os fundamentos da geometria sagrada, posteriormente descobertos por escolas esotéricas ocidentais. Os símbolos Adinkra, como um sistema holístico, representam uma linguagem visual complexa que codifica preceitos filosóficos, espirituais e morais. A roda do Dharma, Dharma Chakra, que ocupa um lugar importante no budismo, apresenta uma semelhança impressionante com os símbolos solares encontrados em antigos artefatos da civilização Nok, na Nigéria, que antecedem o budismo em mais de 1 milénio. Essas conexões indicam a difusão do conhecimento esotérico da África para a Ásia muito antes do que foi reconhecido pelos historiadores. A representação da roda com raios que se irradiam do centro, como um símbolo de princípios cósmicos universais, é consistentemente encontrada em antigos artefatos africanos. Os enigmáticos símbolos Nsibidi da região Nigéria-Camarões representam um dos mais antigos sistemas de escrita do mundo, usado para codificar conhecimentos sagrados. Alguns desses símbolos possuem paralelos impressionantes com sigilos encontrados em grimórios medievais europeus de magia, o que atesta a transmissão de conhecimento esotérico da África para a Europa, que muitas vezes permanece despercebida. O sistema Nsibidi continua a ser usado em sociedades secretas africanas até hoje, guardando conhecimentos que remontam às divindades primordiais. Os vevas do vodô haitiano, símbolos geométricos usados para invocar os luas, espíritos, são diretamente derivados das tradições da África Ocidental e Central.
Esses símbolos rituais têm paralelos com mandalas, yantras e outros diagramas sagrados encontrados em várias tradições espirituais, indicando uma origem comum em antigas práticas africanas. Cada vev é uma assinatura cósmica de uma força espiritual específica, capaz de materializar o invisível através de padrões geométricos precisos. Nas representações da Árvore da Vida na tradição Dogon, encontramos paralelos impressionantes com a árvore sefirótica da Cabala judaica. Ambos os sistemas mapeiam a manifestação divina através de múltiplos níveis de realidade, com a importante distinção de que a tradição Dogon está explicitamente ligada às divindades negras primordiais. A semelhança estrutural entre esses sistemas fornece evidências convincentes da influência direta das tradições africanas na formação do misticismo judaico. Símbolos encontrados em antigos amuletos egípcios, como o escaravelho, foram adaptados em talismãs e selos mágicos medievais europeus. Esses símbolos eram originalmente associados a Khepri, a personificação do sol nascente, representado como uma divindade negra. A transmissão desses símbolos para a Europa ocorreu sem o devido reconhecimento de sua origem africana e sua conexão com as divindades negras primordiais. A cruz Ankh, encontrada na antiga Núbia e Etiópia, antecede a cruz cristã em milénios e simboliza a união do céu e da terra, dos princípios masculino e feminino. Sua forma, um círculo sobre uma cruz, tem paralelos com o símbolo de Vênus usado na alquimia e astrologia ocidentais. Essa conexão destaca como símbolos associados a divindades escuras primordiais foram integrados em tradições esotéricas ocidentais sem o devido reconhecimento de sua origem. A simbologia e a iconografia, que nos chegam das profundezas dos tempos, não servem apenas como artefatos históricos. Elas representam evidências tangíveis da influência inabalável das raízes espirituais africanas na formação do panorama religioso mundial. A conscientização dessas origens torna-se um passo importante para a reinterpretação da história espiritual da humanidade e a reconexão com as raízes africanas do conhecimento esotérico. As divindades africanas primordiais que antecederam Yahweh não são meros personagens de lendas antigas. Sua reverência e influência continuam vivas em diversas correntes espirituais da atualidade em todo o mundo. Essas conexões demonstram a continuidade da adoração a entidades ancestrais, muitas vezes oculta sob camadas de sincretismo ou velada por termos mais aceitáveis para evitar perseguições. Vejamos como essas divindades continuam a ser reverenciadas e como sua presença pode ser reconhecida nas práticas espirituais modernas. O candomblé no Brasil representa uma das manifestações mais vibrantes da veneração de divindades africanas ancestrais nos dias atuais. Nesta tradição, os orixás como Oxalá, Iemanjá, Xangô e Oxum são reverenciados em cerimônias que preservaram elementos rituais que remontam a milénios. Na era colonial, essas divindades foram formalmente sincretizadas com santos católicos para evitar perseguições, mas a essência do culto permaneceu intacta. Nos terreiros de candomblé podem-se observar práticas iniciáticas, danças sagradas e sistemas de adivinhação que conectam diretamente os fiéis às mesmas energias divinas adoradas no continente africano por milénios. A santeria cubana, também conhecida como regla de Ocha, preserva a adoração aos orixás através de um complexo sistema de rituais, ofrendas e cerimônias de possessão. É notável que esta tradição tenha conseguido manter conhecimentos esotéricos africanos detalhados, apesar dos horrores do tráfico transatlântico de escravos. Os pataquis, mitos sagrados transmitidos na santaria, contêm informações cosmológicas e teológicas que correspondem precisamente a antigos textos egípcios e núbios, demonstrando uma continuidade de conhecimento que desafia as concepções convencionais. O vodô haitiano, frequentemente demonizado pela mídia ocidental, representa uma complexa tradição espiritual que preserva a adoração aos loas, espíritos que são manifestações modernas das mesmas divindades africanas ancestrais. Os rituais do vodô incluem a criação de vevs, símbolos geométricos, oferendas específicas e práticas de possessão ritualística que têm paralelos diretos com rituais encontrados em antigos templos egípcios.
O conceito de cavalgar os loas, possessão espiritual, mantém a antiga compreensão africana da capacidade humana de se tornar um receptáculo temporário para energias divinas. Na tradição Rastafari, ecos da antiga reverência a divindades reais divinas são capturados. Embora externamente focada em Haile Selassie III, a teologia Rastafari incorpora conceitos de realeza divina, enraizados nas tradições faraônicas egípcias. O conceito de eu e eu no rastafarianismo reflete a antiga compreensão africana da unidade do divino e do humano, uma teologia que precede e molda conceitos semelhantes encontrados no gnosticismo e em outras tradições místicas. Em vários cantos do mundo, através da lente do tempo, preservam-se práticas espirituais únicas, enraizadas em antigas tradições africanas. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Hoodoo e o Conjure cuidadosamente guardam rituais mágicos e espirituais, cujas origens residem nas profundezas da herança africana. O uso de raízes, ervas, cristais e encantamentos no Hoodoo permite a preservação de conhecimentos farmacológicos e espirituais intimamente ligados a divindades curadoras, como Imhotep, posteriormente divinizado no Egito, e Osanyin na tradição Yorubá. Essas práticas, ao contrário do que se pensa, não são meras superstições, mas sistemas complexos de manipulação de energia, baseados em uma profunda compreensão da interconexão entre os mundos físico e espiritual. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo, apesar de sua filiação cristã, preserva elementos que a conectam diretamente às tradições espirituais africanas que antecederam o cristianismo. O uso de tambores, danças rituais, a veneração da Arca da Aliança e o lugar especial concedido à Rainha de Sabá na tradição etíope atestam a inclusão de elementos da adoração a divindades africanas pré-cristãs. Notavelmente, esta tradição preservou textos como o Livro de Enoque, que contém menções a seres divinos que antecederam o conceito de Yahweh como o único Deus verdadeiro. As práticas gnósticas modernas que experimentam um renascimento nas últimas décadas também contêm elementos que remontam às tradições esotéricas egípcias e núbias. A compreensão gnóstica do Demiurgo, um deus secundário que criou o mundo material, em contraste com o verdadeiro Deus além da criação, encontra paralelos na antiga teologia egípcia, que distinguia entre divindades criadoras e o princípio divino absoluto. Textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé e o Apócrifo de João, preservam conceitos enraizados em tradições iniciáticas africanas. Nas tradições esotéricas ocidentais, como a Teosofia, a Ordem Hermética da Aurora Dourada e várias correntes maçônicas, é possível encontrar a inclusão de símbolos e conceitos do Antigo Egito. Essas tradições frequentemente reconhecem o Egito como a fonte da sabedoria primordial, mas raramente enfatizam que as divindades egípcias eram retratadas como negras. Rituais, graus iniciáticos e sistemas de correspondências nessas tradições derivam diretamente de práticas associadas às divindades negras primordiais. Oculta nas comunidades New Age contemporâneas a conexão entre práticas modernas, como meditação com cristais, trabalho com energia dos chakras e canalização, e antigos textos africanos é impressionante. O uso de cristais para amplificar a energia, por exemplo, é detalhadamente descrito em textos egípcios antigos associados a Sekhmet, a deusa leoa da cura. Até mesmo o conceito de crianças índigo e evolução espiritual coletiva encontra paralelos nas tradições Dogon em relação aos ciclos de desenvolvimento da consciência humana. O movimento moderno de espiritualidade da deusa, que enfatiza as divindades femininas e os princípios sagrados femininos, frequentemente busca inspiração em figuras como Isis, Hathor e outras deusas egípcias. No entanto, raramente é enfatizado que essas deusas eram originalmente retratadas como negras. A veneração moderna da deusa negra em alguns círculos feministas espirituais representa uma reconexão mais autêntica com essas raízes, reconhecendo abertamente a negritude das divindades femininas primordiais. As conexões espirituais modernas com as raízes africanas não são meras curiosidades etnográficas, mas uma prova viva da importância duradoura e da preservação das divindades africanas ancestrais em nossa cosmovisão espiritual.
O reconhecimento desses laços permite uma nova perspectiva sobre a profundidade histórica de muitas práticas espirituais contemporâneas e presta homenagem às origens africanas de uma parte significativa da espiritualidade mundial. A história da ocultação sistemática do conhecimento sobre as divindades africanas primordiais tem uma importância não menor do que o próprio conhecimento. Essa ocultação não foi uma mera coincidência. Ela representou uma campanha deliberada e coordenada, visando apagar as raízes africanas da espiritualidade e redistribuir conceitos teológicos e filosóficos em favor de outras culturas. É imperativo investigar os mecanismos dessa supressão histórica e compreender por que esse conhecimento foi tão ativamente relegado ao esquecimento ao longo dos milénios. O processo de supressão começou com a trágica destruição da Biblioteca de Alexandria no Egito, onde centenas de milhares de manuscritos dedicados às tradições espirituais africanas foram armazenados. Essa catástrofe cultural não foi um mero acidente da história, foi uma consequência de conflitos ideológicos e religiosos, visando eliminar sistemas de conhecimento alternativos. A perda dessa biblioteca representou um dos maiores atos de destruição de conhecimento ancestral na história da humanidade, resultando na aniquilação de textos cruciais que detalhavam a teologia africana que precedeu as tradições abraâmicas. Na era do Império Romano, observamos a sistematização desse apagamento. O culto de Ísis, por exemplo, se espalhou por todo o Império Romano e representava uma concorrência direta ao cristianismo nascente. À medida que o cristianismo consolidava seu poder político, os templos de Ísis eram fechados, seus sacerdotes perseguidos e seus textos destruídos. No entanto, muitos elementos do culto de Ísis foram integrados à devoção mariana. A iconografia de Ísis amamentando Horus foi adaptada para imagens de Maria e Jesus, porém com uma importante alteração na coloração que embranquecia essas figuras divinas. O Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., marcou outro ponto de virada na supressão das tradições africanas. Este concílio não apenas afirmou os dogmas cristãos oficiais, mas também determinou quais textos seriam incluídos no cânon bíblico. Textos como o livro de Enoque, que continham referências diretas a tradições e divindades africanas anteriores a Yahweh, foram conscientemente excluídos do cânon. Essa seleção foi baseada não apenas em critérios teológicos, mas também em considerações políticas e raciais, visando distanciar o cristianismo de suas raízes africanas. A demonização sistemática das divindades africanas tornou-se outra estratégia eficaz de supressão. Deuses africanos, como Set, que originalmente personificava força e proteção no panteão egípcio, foram gradualmente transformados em figuras demoníacas. Essa tendência atingiu seu auge na Idade Média Europeia, quando divindades africanas eram invariavelmente retratadas como demónios na arte e literatura religiosas. A própria ideia de que a escuridão é sinônimo de mal tem sua origem nessa campanha de demonização das divindades africanas ancestrais. Ao longo da história humana, atos de destruição de bibliotecas e centros de conhecimento africanos foram comuns. Um exemplo marcante é a destruição da Universidade de Timbuktu, no Mali, onde centenas de milhares de manuscritos abrangendo astronomia, matemática, medicina e a espiritualidade africana foram armazenados. Este foi um ato deliberado de apagamento, pois muitos desses textos continham detalhes sobre tradições espirituais que antecederam o Islã e o cristianismo na região, incluindo informações sobre as divindades africanas primordiais. O colonialismo europeu institucionalizou esse processo de supressão. Missionários cristãos na África não apenas converteram a população local, mas também demonizaram ativamente suas tradições espirituais. Artefatos sagrados foram destruídos ou saqueados e levados para museus europeus. Sacerdotes tradicionais foram perseguidos e práticas iniciáticas foram declaradas ilegais em muitas colônias. Essa campanha foi tão bem sucedida que muitos africanos hoje desconhecem suas próprias tradições espirituais ancestrais, resultando em uma lacuna geracional no conhecimento sobre as divindades negras primordiais. A Academia Ocidental desempenhou um papel fundamental nesse apagamento através do embranquecimento historiográfico. Teorias como o modelo ariano, avançadas por estudiosos europeus nos séculos XIX e XX,
atribuíram todas as conquistas das antigas civilizações africanas a supostas invasões de povos caucasianos. Esse modelo, embora desacreditado mas ainda com consequências, ignorou conscientemente as evidências arqueológicas e genéticas que confirmam a negritude dos antigos egípcios, núbios e outros povos africanos que reverenciavam essas divindades primordiais. A apropriação de conceitos filosóficos e teológicos africanos pelas tradições gregas e romanas representa mais uma forma de supressão. Filósofos como Pitágoras, Platão e Plotino foram educados em templos africanos e incorporaram os conceitos ali adquiridos em seus sistemas filosóficos, muitas vezes sem o devido reconhecimento das fontes. Conceitos como a imortalidade da alma, a transmigração das almas e a existência de um princípio divino universal foram apresentados como descobertas gregas, embora fossem, na verdade, antigos ensinamentos de tradições espirituais africanas ligadas a divindades negras originais. A indústria cinematográfica e de mídia moderna perpetua esse apagamento através do constante embranquecimento de figuras históricas africanas. Filmes sobre o Antigo Egito frequentemente mostram atores caucasianos interpretando faraós e divindades que eram historicamente retratadas como negras. Essa distorção visual cria e reforça uma falsa percepção sobre a origem racial das antigas tradições espirituais, desvinculando visualmente as divindades originais de sua negritude inerente. Mesmo em círculos esotéricos contemporâneos, observa-se uma relutância em reconhecer as raízes africanas de muitas práticas e conceitos. Tradições como a teosofia, antroposofia e diversas escolas do ocultismo ocidental utilizam amplamente conceitos do Egito Antigo, mas frequentemente dentro de um contexto eurocêntrico que minimiza ou ignora a origem africana e a negritude das divindades associadas a esses ensinamentos. Essa supressão histórica não é apenas uma questão académica, ela tem profundas consequências psicológicas e espirituais. A negação das raízes africanas da espiritualidade global levou a consequências trágicas, criando uma desconexão artificial entre os africanos e seus descendentes e seu rico legado espiritual. O reconhecimento e a correção desta injustiça histórica são um passo crucial não apenas para a restauração da verdade histórica, mas também para alcançar a cura espiritual coletiva. Além dos textos canônicos amplamente reconhecidos, existe um vasto e pouco explorado corpo de escrituras apócrifas, textos proibidos e manuscritos recentemente descobertos que contêm revelações surpreendentes sobre divindades negras que precederam Yahweh. Muitos desses documentos, deliberadamente excluídos do cânone religioso principal, preservam fragmentos cruciais de conhecimento esotérico, conectando as tradições abraâmicas às suas antigas raízes africanas. Exploremos os segredos que esses textos revelam sobre as divindades originais. O livro de Enoque, preservado em sua totalidade apenas na tradição etíope, contém algumas das referências mais explícitas a entidades divinas que existiam antes da concepção monoteísta de Deus. Em particular, a seção conhecida como Livro dos Vigilantes apresenta descrições detalhadas de seres celestiais que desceram à Terra para interagir com a humanidade. Esses vigilantes são descritos com características físicas que remetem aos povos africanos, incluindo pele da cor da noite estrelada e cabelos como lã de cordeiros. É notável que este texto, amplamente difundido nos círculos judaicos durante o período do Segundo Templo, foi posteriormente excluído do cânone. Essa exclusão coincide com o gradual embranquecimento da concepção da divindade, o que levanta sérias questões sobre a seletividade da história religiosa. O Apocalipse de Adão, descoberto entre os textos de Nag Hammadi, apresenta uma cosmogonia radicalmente diferente da narrativa do livro de Gênesis. Neste texto, Adão revela a seu filho Sete um conhecimento secreto sobre iluminadores divinos que precederam e superaram o Deus que criou o mundo físico. Esse conhecimento questiona a noção tradicional de um Criador único e onipotente. O texto descreve inequivocamente como o conhecimento sobre esses seres primordiais foi ativamente suprimido pelo Deus Criador, que é apresentado não como uma divindade suprema, mas como uma entidade subordinada, tentando usurpar o lugar das verdadeiras divindades primordiais.
Isso pode ser interpretado como uma clara referência ao deslocamento de divindades africanas por tradições monoteístas posteriores, destacando a luta por poder e influência espiritual. O Evangelho de Tomé, outro texto de Nag Hammadi, contém ditos de Jesus que sugerem uma teologia muito mais alinhada às antigas tradições africanas do que ao judaísmo ortodoxo. No ditado 77, Jesus declara: "Eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. O todo veio de mim, e o todo alcançou a mim. Cortem a madeira, e eu estou lá. Levantem a pedra, e vocês me encontrarão lá." Essa compreensão da divindade como transcendente a imanente é característica das tradições teológicas africanas e difere significativamente do conceito de um Deus estritamente transcendente, prevalente nas interpretações judaicas e cristãs ortodoxas. Isso sugere que Jesus pode ter sido um veículo para um ensinamento espiritual enraizado na sabedoria africana. O livro secreto de João apresenta uma das cosmogonias gnósticas mais detalhadas, descrevendo um princípio divino supremo, incompreensível para o entendimento humano, que irradia seres divinos secundários. Este texto descreve Ial-Daboth, identificado com o Deus do Antigo Testamento, como um ser inferior, falsamente proclamando-se o único Deus. Isso questiona a hierarquia aceita de poderes divinos e oferece uma visão alternativa sobre a origem do mundo e da autoridade espiritual. Nos textos apócrifos cristãos, ecoam as antigas tradições espirituais africanas, evidenciando um rico intercâmbio cultural e uma complexa interação de ideias religiosas. Esses textos, frequentemente rejeitados pela Igreja Ortodoxa, oferecem visões alternativas sobre a divindade, a criação e a natureza humana, ecoando cosmogonias e práticas rituais originadas em solo africano. Assim, nos textos de Nag Hammadi, percebe-se a influência da teologia egípcia. Fazem uma distinção entre um princípio divino supremo incompreensível e divindades criadoras subordinadas. É notável que a Igreja primitiva suprimiu ativamente esses textos, vendo em sua semelhança com as tradições pagãs africanas uma heresia. O hino da Pérola, dos Atos de Tomé, narra uma história alegórica de um príncipe que esqueceu sua origem divina, cumprindo uma missão no mundo material. Neste texto, elementos das tradições iniciáticas egípcias e núbias são reconhecíveis, enfatizando a natureza divina da alma humana e sua amnésia temporária durante a encarnação terrestre. O simbolismo do manto de luz encontra paralelos com o conceito de corpo espiritual nos textos dos sarcófagos egípcios, indicando uma conexão entre as antigas crenças africanas e as obras cristãs apócrifas. O Livro dos Jubileus, ou Pequeno Gênesis, oferece versões alternativas das histórias bíblicas, preservando elementos de tradições africanas anteriores. Destaca-se especialmente a representação da criação como um processo gradual com a participação de múltiplas entidades divinas. Em contraste com a narrativa simplificada do Gênesis canônico, este texto, que nos chegou através da tradição etíope, serve como uma ponte entre as antigas cosmogonias africanas e as religiões abraâmicas posteriores. O Tratado das Três Partes de Nag Hammadi apresenta um complexo sistema teológico, descrevendo a emanação de múltiplas entidades divinas de um princípio primordial. Essa estrutura hierárquica é comparável à teologia heliopolitana do Antigo Egito, que narra a emanação de divindades de Atum, o Criador primordial. A profundidade teológica deste texto contrasta com a simplificação monoteísta, sugerindo uma supressão intencional de sistemas teológicos mais complexos, enraizados na África. Os oráculos caldeus, embora associados à tradição mesopotâmica, contêm elementos que remontam às tradições teológicas egípcias. Esses textos descrevem técnicas de comunicação com entidades divinas, ecoando práticas registradas nos templos egípcios. A ênfase na transformação alquímica do praticante através de rituais específicos reflete conceitos subjacentes aos textos dos mortos egípcios e outras tradições iniciáticas africanas, ligadas às divindades negras originais. O Corpus Hermeticum, atribuído ao mítico Hermes Trismegisto, contém ensinamentos esotéricos de origem egípcia. O próprio Hermes Trismegisto é identificado com Thoth, o deus egípcio da sabedoria.
Esses textos preservam elementos importantes da teologia e cosmologia egípcia em uma forma helenizada, representando uma transmissão, embora parcialmente distorcida, de conhecimentos ligados às divindades negras originais para o mundo greco-romano e, posteriormente, para a Europa medieval e renascentista. Nos labirintos espirituais da antiguidade escondem-se evidências da veneração de divindades negras primordiais, anteriores ao surgimento das religiões abraâmicas. Textos apócrifos rejeitados pelas correntes ortodoxas servem como janelas para um passado místico, revelando conceitos cosmológicos enraizados na cultura africana. O Apocalipse de Paulo, uma narrativa gnóstica da jornada celestial do apóstolo, contém paralelos surpreendentes com a cosmologia egípcia antiga. As descrições de uma realidade multinível e de entidades divinas, bem como dos arcontes que impedem a ascensão da alma, ecoam as imagens dos porteiros do Livro dos Mortos egípcio. Este texto, aparentemente cristão em sua forma, preserva motivos cosmológicos africanos, testemunhando a resiliência dessas tradições, apesar das tentativas de erradicá-las. Essas obras apócrifas não são meras curiosidades literárias, mas chaves para a compreensão de antigas tradições espirituais, sistematicamente suprimidas durante a formação das ortodoxias religiosas. Sua redescoberta e estudo demonstram a profunda influência das divindades negras primordiais nas tradições que subsequentemente as suplantaram, buscando apagar toda menção a elas. Achados arqueológicos fornecem confirmação material da existência e veneração de divindades negras primordiais, anteriores a Yahweh. Esses artefatos, monumentos e descobertas não apenas confirmam as evidências textuais, mas também oferecem novos insights sobre como essas divindades eram representadas, reverenciadas e compreendidas. Consideremos os achados arqueológicos mais significativos que documentam o culto a essas divindades antigas. As majestosas estátuas de Osíris, descobertas em templos por todo o Egito, são uma das provas mais tangíveis da existência de divindades negras primordiais. Muitas dessas estátuas, com mais de 5.000 anos, retratam invariavelmente o deus com características fenotípicas africanas. Lábios cheios, nariz largo e pele frequentemente pintada de preto, simbolizando a fertilidade do solo do Nilo e o Renascimento. O culto a Osíris existia muito antes do desenvolvimento do monoteísmo judaico. Muitos aspectos da história de Osíris, especialmente sua morte e ressurreição, possuem paralelos claros com narrativas posteriores de figuras como Jesus. Escavações arqueológicas em Nabta Playa, no sul do Egito, revelaram um dos observatórios astronómicos mais antigos do mundo, datado de aproximadamente 7.000 anos atrás. Este complexo de pedras, alinhadas com precisão astronómica, testemunha que povos africanos negros possuíam profundo conhecimento astronómico muito antes do desenvolvimento da astronomia na Mesopotâmia ou na Grécia. Os alinhamentos em Nabta Playa correspondem a eventos celestiais ligados a divindades primordiais, indicando um sistema religioso baseado na observação precisa dos ciclos cósmicos. Escavações na cidade de Hieracómpolis revelaram templos dedicados a Horus, datando do período pré-dinástico, ou seja, antes de 300 a.C. Nestes templos foram descobertas evidências de rituais complexos, incluindo máscaras, danças sagradas e oferendas, que possuem paralelos surpreendentes com práticas rituais preservadas em tradições africanas modernas, como o candomblé e a santeria. Essa continuidade ritual ao longo de milénios demonstra a resiliência da adoração a divindades negras primordiais, apesar das significativas transformações culturais. As transformações na história religiosa abrem novos horizontes para a compreensão das origens espirituais da humanidade. A famosa paleta de Narmer, o artefato mais antigo do Egito, registrou o momento do triunfo do rei Narmer, que muitos historiadores identificam com o lendário unificador Menesh. Sob o patrocínio do deus Horus, o rei simboliza a conexão entre o mundo divino e as divindades negras primordiais.
Este artefato, datado de aproximadamente 300 exerceu profunda influência na formação de ideias sobre liderança escolhida, rastreáveis no judaísmo através da figura do rei Davi e no cristianismo através do conceito de Cristo como rei. Descobertas arqueológicas em Kerma, localizada no território do atual Sudão, revelaram ao mundo evidências da existência do reino de Kush, uma poderosa civilização africana que, em certos períodos da história, dominou o próprio Egito. Os templos e monumentos de Kerma testemunham a veneração de divindades como Apedemak, o deus leão, cujas feições carregam traços africanos claros. A grandeza desses templos cutitas, superando em tamanho e idade muitos templos egípcios conhecidos, refuta concepções eurocêntricas que menosprezam as conquistas das antigas civilizações africanas. Escavações em Tel Arad, Israel, revelaram um templo do século XVI, no qual coexistem símbolos associados a Yahweh e estatuetas dedicadas a Asherah, uma deusa frequentemente apresentada como consorte de Yahweh, e a outras divindades com raízes egípcias e núbias. Esta descoberta questiona a narrativa bíblica de um monoteísmo judaico estrito, demonstrando que diversas divindades eram veneradas em solo israelense, muitas das quais de origem africana. A descoberta do templo de Serabit el-Khadim, no Sinai, revelou um local onde mineradores egípcios e semitas trabalhavam juntos, adorando divindades como Hathor, retratada com feições africanas, muito antes da formação do judaísmo. Aqui foram encontradas as inscrições mais antigas em escrita proto-sinaítica, precursora do alfabeto hebraico, utilizadas para registrar nomes e invocações a divindades egípcias. Essas evidências arqueológicas confirmam a transmissão de ideias religiosas africanas aos povos semitas na era da formação do judaísmo. Escavações em Meroé, capital do reino cuxita tardio, descobriram templos dedicados a Apedemak, Sebiu-Meker e outras divindades africanas, cuja veneração continuou mesmo durante o domínio greco-romano no Egito. A firmeza desses cultos demonstra como as tradições religiosas africanas originais resistiram à assimilação e mantiveram sua integridade teológica diante da propagação de sistemas religiosos posteriores. A descoberta de estátuas colossais em San Lorenzo e La Venta, México, associadas à civilização olmeca, oferece evidências interessantes de possíveis contatos transatlânticos pré-colombianos. Essas cabeças de pedra gigantes, datadas de aproximadamente 1200 retratam figuras com traços africanos, lábios cheios, narizes largos e outras características distintas dos povos mesoamericanos indígenas. Alguns pesquisadores sugerem que essas estátuas podem representar divindades ou líderes divinizados de origem africana, indicando a disseminação de cultos de divindades africanas para além do reconhecimento comumente aceito. Evidências arqueológicas do antigo reino de Aksum, localizado no território da atual Etiópia, demonstram claramente a surpreendente resiliência de elementos religiosos intimamente ligados a divindades negras primordiais, mesmo após a adoção oficial do cristianismo. Os majestosos obeliscos de Aksum e outros monumentos históricos carregam simbologia solar e lunar, profundamente enraizada nas tradições religiosas africanas pré-cristãs. A própria Arca da Aliança, que, segundo as tradições etíopes, é cuidadosamente guardada na capela de Santa Maria de Sião, em Aksum, representa uma conexão tangível entre os antigos costumes africanos e as crenças judaicas e cristãs posteriores. Durante escavações no templo de Edfu, no Egito, foram descobertos textos únicos conhecidos como textos de construção de Edfu. Nestas antigas escrituras, descreve-se uma era de ouro primordial, quando divindades negras originais, veneradas como seguidores de Horus, fundaram os primeiros templos e lançaram as bases sólidas da civilização. Esses textos, cuidadosamente esculpidos nas paredes dos templos preservados, narram períodos históricos que precederam o Egito dinástico e fornecem provas irrefutáveis da existência de tradições religiosas dedicadas a divindades que antecederam panteões mais conhecidos. É importante ressaltar que esses achados arqueológicos não são anomalias isoladas.
Eles representam parte de um quadro consistente e convincente que confirma a antiguidade, a sofisticação e a influência duradoura das tradições religiosas centradas nas divindades negras primordiais. Ao contrário de raciocínios especulativos ou construções teóricas, esses artefatos e monumentos são evidências concretas e materiais que resistiram ao teste do tempo, sobrevivendo a milénios de tentativas de supressão e distorção da verdade histórica. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, não surgiu em um vácuo cultural, mas foi profundamente moldada por tradições religiosas anteriores, muitas das quais centradas nas divindades negras primordiais que mencionamos. Essas influências se manifestam não apenas em paralelos narrativos, mas também em conceitos teológicos, terminologia e estruturas rituais, que foram incorporados, frequentemente com alterações significativas, nos textos bíblicos. Vamos analisar como essas tradições africanas anteriores influenciaram diretamente a formação dos textos que bilhões de pessoas hoje consideram sagrados. A narrativa da criação do mundo no livro de Gênesis demonstra paralelos surpreendentes com a cosmogonia egípcia. Na tradição heliopolitana, o deus Atum surge de Nun, as águas primordiais, para criar o mundo. Isso é uma é um paralelo claro com o Espírito. O Espírito de Deus pairando sobre as águas em Gênesis 1:2. A sequência da criação em Gênesis, separação das águas, criação do firmamento, estabelecimento dos luminares celestes, etc. Segue um padrão notavelmente semelhante à sequência descrita em textos egípcios, como os textos das pirâmides, que antecedem Gênesis em mais de 1000 anos. Esses paralelos são muito específicos para serem acidentais, o que sugere uma adaptação intencional de tradições cosmogónicas africanas anteriores. A história do Êxodo reflete uma profunda influência egípcia. Moisés, cujo nome deriva do egípcio Mesh, que significa nascido, filho, foi criado como príncipe egípcio e instruído em toda a sabedoria dos egípcios, conforme Atos 7:22. A própria narrativa do Êxodo pode ser interpretada como uma inversão polêmica das tradições egípcias, onde os deuses egípcios anteriormente venerados são apresentados como impotentes diante do Deus dos Hebreus. Essa técnica de inversão polêmica era comum na antiguidade como um método de estabelecer novas tradições religiosas em oposição às anteriores, mantendo elementos destas últimas, mas reorientando a lealdade religiosa. Os salmos, ao que tudo indica, não surgiram no vácuo, mas absorveram ecos de antigos hinos egípcios. Esse entrelaçamento cultural é particularmente notável no grande hino a Aton, criado durante o reinado do faraó Akhenaton. A comparação dos textos revela uma semelhança surpreendente na estrutura e temática entre o hino a Aton e o Salmo 104. Ambas as obras celebram uma divindade que governa a alternância do dia e da noite, provê para todos os seres vivos e mantém a harmonia na natureza. Este exemplo demonstra como textos religiosos originalmente dedicados a divindades africanas penetraram no cânone bíblico, sofrendo uma transformação importante. Atributos anteriormente pertencentes às divindades negras primordiais foram transferidos para Yahweh. As concepções de imortalidade e ressurreição, que desempenham um papel crucial no judaísmo tardio e no cristianismo primitivo, devem muito à teologia egípcia, centrada no culto a Osíris. Na mitologia egípcia, Osíris, frequentemente representado com pele negra simbolizando o renascimento, morre e ressuscita, tornando-se o senhor do submundo e concedendo a imortalidade aos iniciados em seus mistérios. Essa concepção de uma divindade que triunfa sobre a morte e oferece vida eterna aos seus seguidores claramente precede e é fundamental para o desenvolvimento da cristologia. Contudo, em interpretações posteriores, a ligação entre a negritude e o renascimento foi intencionalmente apagada. O livro de Provérbios, ao que parece, contém seções que são adaptações quase literais de antigos textos de sabedoria egípcios. As Instruções de Amenemope, um texto egípcio que antecede Provérbios em vários séculos, contém passagens praticamente idênticas às seções de Provérbios 22-24.
Esses paralelos textuais não se limitam apenas a temas gerais, mas incluem construções sintáticas específicas que indicam uma dependência literária direta. Isso demonstra que a sabedoria bíblica tem suas origens em tradições intelectuais africanas, associadas a divindades como Tot e Sechat. A figura de Melquisedeque, que aparece no livro de Gênesis e é desenvolvida na Epístola aos Hebreus, representa um exemplo interessante de conexão com as tradições sacerdotais africanas. Melquisedeque, apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo sem menção de sua origem, personifica uma ordem sacerdotal não levítica que precede e supera o sacerdócio israelita tradicional. Evidências históricas apontam para uma ligação dessa figura misteriosa com as tradições sacerdotais egípcias e núbias, especialmente aquelas associadas a Ptah, o Deus Criador, frequentemente retratado com pele escura. A importância atribuída a Melquisedeque em textos como o Pergaminho de Melquisedeque, encontrado em Qumran, sugere que uma tradição sacerdotal alternativa, enraizada na África, foi preservada dentro do judaísmo. A concepção do Logos no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, possui paralelos com a concepção egípcia de Heka, a força criativa da palavra divina, personificada como uma divindade. Na teologia de Hermópolis, a palavra divina possui poder criativo e essa ideia, sem dúvida, influenciou a cristologia joanina. Essa concepção foi transmitida parcialmente através do platonismo médio e do filósofo judeu Filon, mas suas raízes se encontram em tradições teológicas africanas que antecederam por milénios a filosofia grega e a teologia judaica helenística. Ao longo dos milénios, a Arca da Aliança, que ocupava um lugar central na adoração israelita primitiva, demonstra paralelos impressionantes com as barcas sagradas egípcias e os santuários portáteis usados no Vale do Nilo. As descrições da arca, adornada com querubins de ouro de asas estendidas, encontram uma correspondência notável nas representações de santuários portáteis egípcios, projetados para transportar imagens divinas. É importante notar que a função da arca como trono divino ecoa as concepções teológicas egípcias da presença divina manifesta. Essas evidências materiais sugerem que elementos-chave da adoração israelita primitiva foram emprestados de práticas rituais associadas à veneração de divindades negras ancestrais. A figura de Moisés, legislador e líder divinamente inspirado, possui paralelos notáveis com os faraós egípcios deificados. A narrativa de Moisés recebendo as tábuas da lei diretamente de Deus no Monte Sinai ecoa as representações egípcias de faraós recebendo instruções divinas de deuses como Tot ou Ptah. A própria ideia de uma lei divina escrita encontra reflexo em textos como o Livro dos Mortos, que contém instruções divinas para a jornada no mundo espiritual. Esses paralelos indicam que conceitos fundamentais de autoridade religiosa e lei divina, estabelecidos nos textos bíblicos, foram moldados sob a influência de tradições associadas a divindades negras ancestrais. Os profetas bíblicos, especialmente em suas profecias estáticas e visões apocalípticas, encontram seus predecessores nas antigas tradições oraculares africanas. As práticas proféticas realizadas em templos de divindades como Amon-Ra incluíam estados alterados de consciência, interpretação de sinais divinos e proclamação da vontade da divindade, o que lembra surpreendentemente a atividade de profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Essa continuidade de práticas atesta a transmissão de técnicas espirituais das tradições associadas a divindades negras ancestrais para as tradições proféticas israelitas posteriores. Essas influências, rastreáveis na formação da Bíblia, não são meras investigações académicas. Elas são uma prova convincente de que os textos, hoje reverenciados por bilhões de pessoas como divinamente inspirados, possuem raízes profundas em antigas tradições espirituais africanas, centradas na veneração de divindades negras ancestrais. Reconhecer essas conexões não diminui o valor desses textos, mas permite apreciar a profundidade histórica e a complexidade intercultural subjacentes à sua criação.
Após essa descoberta, fundamentada no estudo de manuscritos proibidos, cosmogonias africanas, divindades ancestrais, símbolos ocultos, conexões contemporâneas, processos de supressão histórica, textos apócrifos, evidências arqueológicas e influências bíblicas, surge uma questão crucial. Como podemos, individual e coletivamente, nos reconectar com a sabedoria ancestral das divindades negras que precederam Yahweh? Essa reconexão não é apenas uma investigação académica ou histórica. É um caminho prático para restaurar uma compreensão mais profunda, inclusiva e autêntica do sagrado. O primeiro passo para retornar às origens é uma profunda conscientização das raízes africanas na base da espiritualidade global. Isso não é apenas um reconhecimento intelectual, mas uma reavaliação ativa de dogmas estabelecidos e uma análise crítica das versões aceitas da história das tradições religiosas. Compreender que conceitos fundamentais, como o monoteísmo, a ideia de salvação, ressurreição e lei divina, têm suas raízes em antigas crenças africanas, abre uma compreensão mais profunda e multifacetada da evolução da consciência espiritual da humanidade. O renascimento das práticas rituais associadas à veneração das divindades ancestrais representa um caminho prático para restaurar essa conexão. Rituais que incluem tocar tambores, dançar, cantar e práticas meditativas não são superstições primitivas como frequentemente foram apresentados por missionários e colonizadores. São ferramentas espirituais complexas, aperfeiçoadas ao longo de milénios para estabelecer uma conexão direta com o divino. A integração dessas práticas, com respeito e compreensão de seu significado original, pode enriquecer a experiência espiritual contemporânea, restaurando aspectos perdidos devido à excessiva intelectualização da religião. O estudo de sistemas simbólicos associados às divindades ancestrais abre um caminho para uma compreensão mais profunda do sagrado. Símbolos como o Ankh, o Djed, o olho da Horus e os vevês do Vodou não são meros elementos decorativos. São chaves para estados de consciência específicos e realidades espirituais que transcendem limitações culturais e temporais. O trabalho meditativo com esses símbolos ancestrais, a compreensão de seu significado esotérico e sua aplicação prática, podem promover revelações profundas e transformação pessoal, reconectando-nos com as energias divinas que nossos ancestrais experimentaram. O retorno à veneração do feminino divino representa outro aspecto crucial dessa reconexão. Nas tradições associadas às divindades ancestrais, o sagrado feminino era frequentemente reconhecido e celebrado através de deusas como Isis, Hathor, Ma'at e Iemanjá. A supressão sistemática desses aspectos femininos divinos nas religiões abraâmicas levou a um desequilíbrio espiritual que contribui para muitos problemas sociais e ecológicos contemporâneos. Restaurar a compreensão do feminino divino não como subordinado, mas como um elemento igualitário e fundamental da ordem cósmica, é um passo essencial para uma espiritualidade mais equilibrada e holística. A recuperação do conhecimento astronómico e matemático associado às antigas tradições africanas oferece outro caminho para a reconexão. Os alinhamentos astronómicos precisos em Nabta Playa, o calendário zodiacal egípcio e os cálculos matemáticos incorporados em antigos símbolos africanos demonstram uma profunda compreensão da ordem cósmica, integrando ciência e espiritualidade de maneiras que apenas começamos a redescobrir. O estudo desses sistemas pode nos ajudar a superar a separação artificial entre ciência e espiritualidade, característica da maior parte do pensamento ocidental moderno. A reconexão com as divindades negras ancestrais representa um processo profundo, voltado para a restauração da ligação com as origens do pensamento espiritual. O retorno aos ciclos naturais e ritmos cósmicos constitui outra pedra angular dessa reconexão. As antigas tradições ligadas à veneração das divindades negras ancestrais baseavam-se em uma percepção cíclica do tempo, em contraste com a abordagem linear predominante nas religiões abraâmicas. A harmonização da consciência com os ciclos lunares, solares, planetários e estelares, à semelhança das práticas dos sacerdotes de Thoth e Sechat,
é capaz de reviver o senso de participação consciente nos processos cósmicos, eliminando o alheamento característico do mundo moderno. O ressurgimento das práticas iniciáticas abre caminhos estruturados para a transformação pessoal e espiritual. As antigas tradições africanas frequentemente incluíam sistemas complexos de iniciação, nos quais o conhecimento esotérico era gradualmente transmitido aos iniciados à medida que demonstravam maturidade espiritual e moral. Ao contrário das abordagens modernas, onde o conhecimento espiritual é frequentemente visto como informação para a assimilação passiva, essas tradições iniciáticas enfatizavam a transformação experiencial e a encarnação viva da sabedoria. A recriação dessas abordagens iniciáticas, adaptadas às realidades contemporâneas, pode fornecer estruturas mais eficazes para o crescimento espiritual autêntico. A cura de traumas coletivos causados pela supressão dessas tradições é um aspecto crucial dessa reconexão. A erradicação sistemática das raízes negras da espiritualidade global deixou feridas psíquicas e espirituais profundas, não apenas em africanos e seus descendentes, mas em todos que foram privados de elementos-chave de sua herança espiritual. O reconhecimento e a elaboração desse trauma coletivo, por meio do diálogo intercultural, rituais de reconciliação e uma reavaliação consciente das narrativas históricas, são essenciais para uma reconexão curativa e autêntica com as divindades negras ancestrais. A integração das ideias das antigas tradições africanas com os desafios modernos pode contribuir para a resolução de crises globais, como a devastação ecológica, a injustiça social e o alheamento espiritual. A compreensão da interconexão de toda a vida, subjacente a muitas cosmologias africanas, fornece a base para uma ética ecológica mais sustentável do que o modelo de dominação derivado de interpretações limitadas das tradições abraâmicas. De modo semelhante, os antigos conceitos africanos de justiça comunitária e harmonia social podem fundamentar abordagens mais holísticas para resolver questões de justiça social. Finalmente, a criação de comunidades dedicadas à preservação e ao renascimento dessas tradições representa um passo concreto em direção a essa reconexão. Essas comunidades podem servir como guardiãs vivas do conhecimento ancestral, criando espaços seguros para uma exploração espiritual autêntica, além das limitações das ortodoxias estabelecidas. Através de práticas colaborativas, estudo coletivo e celebração comunitária, essas comunidades podem nutrir as sementes da renovação espiritual que, em última análise, levarão a uma transformação cultural em maior escala. A reconexão com os ancestrais sagrados das divindades negras ancestrais não é uma negação de outras tradições espirituais, mas um enriquecimento e aprofundamento de nossa compreensão coletiva do divino. É o reconhecimento de que a verdade espiritual é multifacetada e que a recuperação de dimensões perdidas ou suprimidas de nossa herança espiritual só pode enriquecer nosso caminho comum.